Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Salomão nos ensina a preparação para o culto a Deus. Nós vamos focar aqui o texto de 2 Crônicas no capítulo 5. A obra foi terminada, levou 7 anos para ser concluída, a obra da construção do templo para Deus, o templo que era único. Deus não mandou construir nenhum templo, Davi desejou isto, ofereceu a Deus, o Senhor aceitou, porém dizendo que não seria ele que ficaria gastando tempo e recursos com aquilo, um templo feito por mãos humanas. Deus tinha coisas mais importantes para Davi fazer, cuidar de almas e aperfeiçoar o louvor ao Senhor, organizar os levitas, sacerdotes, os administradores do país, os capitães das tropas de todas as épocas. Isso Davi se dedicou mais a fazer no final do seu reinado. Se ele estivesse muito ocupado em construir um templo, ele não teria esse tempo, essa disponibilidade para poder fazer aquilo que era mais importante, é a organização espiritual do povo de Deus. Isso é narrado nos livros de crônicas e também um pouquinho em Samuel. A gente encontra alguma coisa disso nos Salmos. Davi organizou muita coisa nos últimos anos do seu reinado, mas não coisas materiais. As coisas materiais Deus deixou para o Salomão. E ele, quando na inauguração, diz isto, falando para todo o povo que estava reunido. Nesse texto diz que toda a obra então se acabou, foi completada. Salomão trouxe todas as coisas que seu pai havia dedicado, a prata, o ouro, os utensílios, e os pôs entre os tesouros da casa de Deus. A impressão que a gente tem é que ele não usou a maior parte daquilo que Davi tinha consagrado. Ele deixou aquilo guardado como tesouros para o templo, o que não adiantou nada, porque 5 anos depois da morte de Salomão, o Egito invadiu Israel e levou aquele tesouro todo. Não adianta guardar tesouros aqui na terra. A gente tem que aprender que o que Deus nos dá é para a gente usar, abençoando outras pessoas. É assim que Salomão, ainda em tempos de sanidade espiritual, pôde dizer no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, lança o teu pão sobre as águas, reparte com 7, ainda com 8. Ou seja, não fique só para você aquilo que você ganha, aquilo que você tem. Distribua, reparta, dê, abra o coração, seja liberal, se livre dessas coisas, dando. E no Novo Testamento nós encontramos que a essência da vida cristã é o amor, é o dar para os irmãos. Você tem se preocupado com isso? Procurar ver as necessidades de cada irmão com quem você congrega, para ficar dando coisas para os irmãos, daquilo que você tem, daquilo que você consegue obter. Isso é uma preocupação sua, o amor aos irmãos, no dar e se desprender, tudo que você tem, dar. O Salomão entendeu isso. Vale a pena não ajuntar tesouros aqui na terra. É melhor a gente dar e repartir. Mas ele mesmo guardou no templo tudo que Davi consagrou, aqueles objetos de ouro, de prata e preciosidades, não foi usado, foi guardado e depois foi roubado pelo Egito, que levou. Então não adiantou. Nem Davi, nem Salomão, para ambos não adiantou guardar nada aqui na terra, e que sirva de lição para nós. Mas aí veio a inauguração. Na inauguração, o Salomão privilegiou
o momento de culto. Para ele aquilo seria o mais importante. Ensaiou, convocou todos, mandou que todos se preparassem suas roupas, e aquilo seria um quadro, um espetáculo. Pena que não havia foto e filmadora na época. Seria algo muito deslumbrante para nós, tudo aquilo muito lindo, preparado, aquela multidão, cada um no seu lugar. E foi assim que ele congregou, o texto diz, todos os anciãos, os cabeças das tribos, os príncipes das famílias, todos eles em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. O trajeto era pequeno, um quilômetro talvez. O trajeto era pequeno, mas o significado era grande. Uma multidão em volta, honrando a Deus e vendo a arca ser transportada nos ombros dos sacerdotes. Então todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei nessa ocasião da festa, que foi no 7º mês. E vieram então todos esses anciãos e os levitas e sacerdotes que tomaram a arca e a levaram para cima, junto com a tenda da congregação, os utensílios sagrados, e eles levaram aquilo com pompa, com destaque, com honra. Enquanto isso, o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele, estavam diante da arca da aliança, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podiam contar. Em outro lugar, o número é mencionado, milhares e milhares e milhares, talvez 120 mil ovelhas, 20 mil bois, algo extraordinário, um número colossal. Sacrifícios, e muitos sacrifícios. Não era somente para Deus. Aqueles sacrifícios eram sacrifícios pacíficos, o churrasco para o povo que estava participando daquilo. E o ponto alto, trouxeram a arca da aliança, entraram com ela no templo e a colocaram lá no local mais sagrado, chamado o Santo dos Santos. E os querubins, novos querubins foram feitos. Havia os pequenos querubins em cima da arca, no propiciatório da arca. A arca era uma mesa de 1,5 metro, mais ou menos, de comprimento, bem pequena. E em cima havia aquela tampa que era o propiciatório, e essa tampa tinha os 2 querubins nas pontas. Mas Salomão fez querubins gigantes de 5 metros, e eram gigantes esses querubins que enchiam a sala do Santo dos Santos e estendendo as asas como que cobriam a arca da aliança. E isso tudo foi feito ali em obediência às ordens de Salomão, com santidade. Só pessoas habilitadas podiam entrar, só os sacerdotes. E então todos os sacerdotes se santificaram, ofereceram sacrifícios, estavam ali com a vida acertada com Deus, e todos eles se santificaram. E então, quando os levitas, que eram cantores, Asaf, Emã e Jedutum, lideravam os outros, todos vestidos de linho, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 mil sacerdotes que tocavam as trombetas, até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, 120 trombetas. Eles então, os sacerdotes tocaram as trombetas, a música foi entoada, todos os instrumentos musicais tocaram, em uníssono, a um só tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir. Então, instrumentos musicais tocando, pessoas cantando para louvarem o Senhor e render-lhe graças. Quando tudo isso aconteceu,
todo esse louvor ao Senhor subiu ao céu. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus, e os sacerdotes não podiam estar ali. Tudo aquilo era humano. O templo foi feito com materiais aqui da terra, e as pessoas eram humanas, mas tudo foi santificado. As paredes, os objetos do templo, tudo foi santificado. E as pessoas se prepararam, se purificaram, as pessoas se lavaram, ofereceram sacrifícios a Deus e na hora louvaram a Deus. Esse foi um ambiente especial, uma apoteose. Você tenta imaginar se tinha alguém vendendo pipoca ali, andando para lá, passeando, batendo papo e vendendo coisas ali no meio, salgadinho, refrigerante, vendendo água no meio do povo. Você consegue imaginar isso? Claro que não. Havia uma reverência completa, total. Eu fico muito triste quando vou às igrejas, nos cultos, e vejo tanta gente se levantando, andando, zanzando para lá e para cá. As crianças, a gente entende que são crianças, embora a gente também tenha algo especial para as crianças, mas a gente ensina desde cedo as crianças a terem reverência ali no local de culto a Deus. Mas e que dizer dos adultos que usam o púlpito para brincadeiras, distrações e insinuações, palavras dúbias, enfim, não estão com a vida santificada, estão usando o povo de Deus como auditório, e isso é uma falta de respeito a Deus. Salomão nos ensina, o que é de Deus tem que ser consagrado, santificado. O culto é ordem de Deus que nós estejamos dando a Deus periodicamente. Mas a gente precisa se preparar. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor e vamos valorizar o culto. Ninguém chega atrasado, chegue com antecedência, se prepare de todas as maneiras, principalmente no coração, espiritualmente, para estar dando culto a Deus. E durante o culto, não se levante, não brinque, não converse, não distraia, senão o seu culto não vai ter valor nenhum para Deus, se você estiver assim se distraindo. Tem que haver uma concentração, uma reverência de atitude, e precisa haver exemplo dos mais velhos, dos mais líderes, dos principais, para que os novos aprendam também. Culto a Deus é santo, é com reverência, é sagrado, é algo maravilhoso que Deus quer ver em nós, e a gente se prepara para isto. Não é assim de qualquer jeito, improvisado. Não é que Deus não aceite um culto improvisado, quando você vai na casa de alguém, faz uma reunião com 2 ou 3 em nome do Senhor. Cada coisa no seu lugar. Mas um culto a Deus preparado, programado, com antecipação, é algo que precisa ser valorizado. Não é para ser tratado com displicência. Isso é falta de respeito para com Deus. Salomão não era o suprassumo de santidade nem de espiritualidade, mas ele entendeu que Deus é Deus e merece honra e respeito, e liderou aquele momento de inauguração com todo temor, respeito e honra para Deus, e Deus se agradou e aprovou tudo aquilo, mandando aquela glória, a nuvem que encheu o santuário, e a glória de Deus, a Shekinah, que desceu sobre aquele culto, o culto. E hoje o Espírito Santo foi derramado sobre nós para nos ajudar a dar culto a Deus. Você tem aproveitado? Você tem um momento que é sagrado, você larga tudo para se preparar para o culto a Deus. Isso é a honra maior que você gosta de dar para Deus. Comece a valorizar as reuniões que você considera de compromisso para você, de dar culto ao Senhor com toda a reverência, e Deus quer se agradar de nós, manifestando a presença dele através do Espírito Santo, confirmando que ele está aceitando.
Entenda isso, dê o melhor culto para o Senhor de todo o seu coração também.